Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, dia 10 de setembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. O Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nas instruções dos Espíritos. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata antes de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes esses que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse: minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Gente, é até estranho, né? A gente vê falar assim que é bem-aventurado aquele que tem o olho fechado. Mas isso tem um sentido muito profundo, né? Aquele que tem o olho fechado, vamos falar agora no sentido literal, né? São os cegos, né? Aqueles que têm os olhos fechados são os cegos. Eles não enxergam o que a gente enxerga fisicamente, né? Mas eles enxergam com sentimento, enxergam com o coração, enxergam por outros meios, pelo tato, pelo olfato, né? Pela audição. Eles enxergam mais pelos outros sentidos, né? Às vezes enxergam mais do que a gente. E isso de enxergar mais do que a gente tem um sentido maior ainda, né? Porque a gente
vendo as coisas desse mundo, né? A gente vai se encher de cobiça, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de tudo que é ruim, né? A gente vendo vai atiçar na gente os vícios da carne, os vícios da matéria, né? E quem não vê está isento disso, dessa oportunidade de estar vendo e de estar cobiçando alguma coisa que gostou, que achou bonita, de estar invejando alguma coisa que gostou, que achou bonita, né? Está tendo uma oportunidade muito grande, né, de passar por essa vida sem adquirir esses sentimentos. Então eles são bem-aventurados nesse ponto, nessa vida. Mas o que fizeram para chegar nesse ponto aqui nessa vida, né, e não terem a visão e serem cegos? O que fizeram lá no passado, né? Tornaram alguém cego, provocaram a cegueira de alguém, né? Ou usaram a sua visão, né, para serem, igual eu falei aqui, egoístas, orgulhosos, invejosos, vaidosos, e com isso acarretaram para si, né, um peso muito grande na vida, um peso muito grande no espírito, né, que teve que vir agora numa outra vida, com a cegueira física, né, para que tentasse se melhorar sem enxergar, né, pagando o seu erro lá de trás, pagando o seu erro do passado e tendo uma oportunidade, né, de viver uma vida diferente, uma vida na cegueira, para que valorizasse essa visão, né? Então, bem-aventurado aquele que tem os olhos fechados, porque é permitido a ele enxergar com o coração, enxergar com o amor, levar ali, ó, tateando com a sua bengalinha ou o que seja, né? Levar esse amor aonde ele for, né? Muitos têm dificuldade de visão, não tem a cegueira, mas essa dificuldade já é bastante difícil para ele, né, aqui nessa terra, e ele ainda consegue ser uma pessoa boa. Então ele está valorizando aquilo que o Cristo deu, que Deus deu para ele aqui nessa vida, né, que foi essa falta de visão ou essa visão ruim. Ele está valorizando isso para que ele possa, numa outra existência, né, ter uma visão ampla das coisas, já carregando em si, né, o aprendizado dessa vida e procurando ser uma pessoa melhor sempre. Então, vamos aproveitar? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 2, né? Penas e gozos futuros. Questão 959, nós estamos falando do nada e da vida futura. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã, que se torna depois do instante fatal. A questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? A ideia do nada tem alguma coisa que repulgue na razão. O homem mais negligente durante sua vida, chegado ao momento supremo, se pergunta o que vai tornar-se e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão.
A vida futura implica a conservação de nossa individualidade depois da morte. Que nos importaria com efeito sobreviver ao nosso corpo se nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Gente, quando a gente reencarna, a gente é coberto pelo véu do esquecimento, não é? Que a gente já falou sobre isso. Mas lá no fundinho do nosso espírito, lá no fundinho da memória espiritual, fica gravado o aprendizado, né? O conhecimento das vidas anteriores. E isso de vez em quando vem um flashzinho para a gente, lembrando a gente que essa vida aqui é só passagem. Lembrando a gente que existe, após a matéria, existe uma vida plena, uma vida do espírito, e essa não vai acabar nunca. Então nós temos que cuidar desse espírito, nos preparar para essa vida aqui na vida que nós estamos agora, nos preparar para a próxima ou as próximas, cultivando em nós, né, o sentimento maior, o sentimento de amor, e praticando sempre o bem, praticando sempre a caridade. Então vamos lá, porque essa vida, ela passa rápido. A matéria fica, a matéria acaba. Então nós não temos que nos preocupar muito, né, com o que vai ficar aqui nessa terra. Nós temos que nos preocupar com o que vai seguir após a terra, que é o nosso espírito. Então nós temos sempre, né, os flashes. Poxa, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Isso aqui foi assim. Eu tenho uma noção do que eu tenho que fazer, porque eu já passei por um aprendizado semelhante a esse. E isso fica gravado na nossa memória espiritual. E o nosso espírito está aqui, né? Nós estamos juntos aqui. Então vamos cultivar dentro da gente sempre essa certeza de uma vida posterior, né? Sendo fruto dessa vida atual. Então vamos procurar viver melhor aqui e agora, né? Já nos preparando para nos desligarmos da matéria a qualquer momento, que a gente não sabe quando a gente vai ser desligado, né? E nos dirigirmos à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde, muito trabalho para a gente, que a gente precisa trabalhar, né? E que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.